Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, 18 de outubro, hoje a igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista. Hoje é dia do médico também, né? Rezemos por todos os médicos. Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. O Padre grava essas homilias um pouquinho antes, então eu não sei, mas a gente estava chegando perto de 700 mil inscritos. Louvado seja Deus por isso. Na descrição do vídeo aqui tem grupo de WhatsApp, grupo de Telegram para você entrar e receber todo o conteúdo que o nosso canal do YouTube coloca no ar todos os dias. São várias coisas que acontecem, tá bom? Seja muito bem-vindo. Se esse conteúdo aqui te faz bem, pega o link, coloca aí, passa para frente, vamos evangelizar juntos também. E se você nos viu, muita gente nos vê, porque quem já nos via sempre deixa o joinha. Esse like é muito importante você clicar. Então já vai apertando aí, já clica ali no joinha. Isso faz o YouTube entender que esse vídeo é relevante, ele é bom de mostrar para quem nunca viu e é por isso que a gente tem crescido. Louvado seja Deus por isso, né? E poder dizer isso também no dia de São Lucas Evangelista, escritor do terceiro evangelho. Nós estamos aqui todos os dias para compreender, entender o evangelho de cada dia. Evangelho de hoje, Lucas 10, do 1 ao 9, diz assim: Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra então São Lucas Evangelista. São Lucas, ele não foi discípulo direto, primeiro e imediato de Jesus. São Lucas foi um grande companheiro de São Paulo apóstolo, foi evangelizado por Paulo, né? E São Lucas vai aparecer nas cartas de Paulo, né? Paulo vai nomear São Paulo, olha, lá na carta a Filémon, né, no versículo 24, depois na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14, e na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, São Paulo vai mencionar Lucas e vai chamá-lo também de o querido médico, né? Por isso hoje também celebramos os médicos. E São Lucas, portanto, homem culto, sábio para a época, tinha o domínio da linguagem, da escrita, vai ser discípulo e companheiro de Paulo em algumas viagens missionárias e vai ele então escrever também o evangelho, o terceiro evangelho que nós temos, que é o evangelho do Espírito Santo e da alegria e o evangelho da misericórdia. Você já leu o evangelho de São Lucas? Faça essa experiência. E olha só que interessante, a gente é convidado a reter as coisas em nós, né? Isso nos ajuda muito. Você que acompanha a homilia do Padre todos os dias vai vendo que de segunda a sábado a igreja vai lendo o evangelho praticamente página por página. Já lemos Mateus, já lemos Marcos esse ano, estamos lendo Lucas agora. E um bom modo de reter é você ter com você algo visual, onde você possa inclusive interagir. Eu sempre gosto de falar, né, do meu marca-texto verde Palmeiras aqui, líder como sempre, né? E gosto sempre de recomendar o nosso diário espiritual, que está lá no meu site. Fica lá na tela, mas você pode imprimir, tem gente que imprime em caderno. Assim você acompanha a homilia do Padre, tendo ali, num papel, o Evangelho, uma homilia por escrita, onde você também pode grifar, escrever. Tem lá sempre 3, 4 perguntinhas para você interagir de modo orante, rezar, raciocinar, pensar para você aquilo ali. Tem sempre uma oração final. Veja que preciosidade é a palavra de Deus na nossa vida. E hoje a igreja celebra um grande homem que deixou tudo, morreu mártir por amor a Jesus e que nos deixou essa coisa maravilhosa que é o Evangelho de Lucas. Então leia o Evangelho de Lucas. Talvez você nunca leu ele inteiro. Ai. Que feio, não tem vergonha não? Vamos ler o Evangelho de Lucas. Mas nesse instrumental diário, que é a homilia, que a igreja vai dia a dia lendo, né? O Evangelho, às vezes só pula algumas partes para deixar para o tempo litúrgico mais conveniente, o Advento, perto do Natal, Semana Santa, Quaresma. Mas a gente lê praticamente o Evangelho, olha,
comentado todos os dias. E você pode ter acesso a isso até de forma escrita para você ter. É bom reter a palavra de Deus, né? E aí, o evangelho de hoje diz: o Senhor escolheu outros 72. Já tinha 12, os discípulos apóstolos mesmo, sobre os quais que são as colunas da igreja. Mas aí Jesus escolhe outros 72. Tinha sempre bastante gente ao redor de Jesus. E Jesus escolheu outros 72, né, que não eram apóstolos, mas que eram muito comprometidos com aquela primeira comunidade e grupo de Jesus, por onde Jesus ia. E enviou eles também. Então a gente poderia encaixar Lucas aqui, nesses outros 72, né? Não é do primeiro grupo dos 12, mas também amam Jesus, também estão comprometidos com a missão. E por que Jesus fez isso? A messe é grande, os trabalhadores são poucos. É pouco trabalhador para dar conta de tanta ovelha, para colher tanto trigo que Deus amadureceu. Pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Meus irmãos, nós vamos rezar todos os dias pela igreja, para que Deus mande trabalhadores, olha, para a colheita. E eu confesso a você que esse versículo, pela primeira vez, assim, de um tempinho para cá, e hoje de novo, me deu um nó na cabeça. Jesus está dizendo: peçam ao dono da messe, que é Deus, que envie trabalhadores, evangelizadores, padres, religiosos, pessoas comprometidas com as paróquias. Para o quê? Não para plantar. Trabalhadores para colher. Sabe, meus irmãos, a gente vai... Opa, se vocês ouvirem bastante barulho aí, que estamos em obras aqui, tá bom, minha gente? A gente vê muito isso. No fundo, as pessoas, muitos precisam ser semeados, é verdade, mas muitos só precisam ser colhidos. A gente vê isso no nosso processo de evangelização. No fundo, talvez a maioria das pessoas que voltaram para a igreja ou que entraram na igreja, a melhor tradução não é que elas foram semeadas, mas é que elas foram apenas colhidas. Deus já vinha semeando a vida dessa pessoa. Pelo pai, pela mãe, pela catequese que fez, pela igreja que abandonou, virou as costas, foi embora, tacar o terror no mundo aí, pelos sofrimentos, pelas lutas. E às vezes falta é o lugar e as pessoas que vão colher isso que Deus já trabalhou na vida da pessoa a vida inteira. Muitas vezes através da dor, né? Trabalhadores para colher, porque todo ser humano é semeado por Deus todo dia. Veja, claro que esse colher também é um anúncio, é um querigma, sim, mas foi a palavra que Jesus quis dizer, foi a palavra que ele escolheu, para que mande trabalhadores para colher. Portanto, eu não plantei, talvez nem mesmo adubei ou amadureci. A grande missão é colher, ser lugar, espaço e oportunidade para que tudo aquilo que está maduro já na pessoa como fé e desejo venha à tona. Mas para isso são necessários trabalhadores, sobretudo trabalhadores que se consagrem a isso. Por isso todos os dias a gente precisa rezar pela igreja e pelas vocações, né? E aí Jesus começa, o combinado não sai caro, né? A dizer, olha, vocês vão como cordeirinhos, mas vocês vão para o meio dos lobos. E vão desapegados, sem bolsa, sacola, sandália, e nem perde tempo pelo caminho, não, né? E o grande objetivo de vocês, ó, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Meus irmãos, Cristo é paz, Jesus é paz. A nossa fé, a nossa religião não pode ser um motivo de tirar a paz. O que não quer dizer que você não tenha que se posicionar, ser coerente, ser firme, mas a gente não entra na casa do outro, no espaço do outro, para tirar a paz. Muitas vezes, de um modo muito santo, no nosso testemunho, na nossa palavra, no nosso anúncio profundamente pacífico, a gente pode até tirar aquela falsa paz. A pessoa fica questionada por dentro se aquilo ali é vida de se levar, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode invadir para tirar a paz. Olha o que Jesus está dizendo, a primeira coisa que vocês vão dizer é a paz esteja nessa casa. Isso sugere até mesmo o tom de voz, né? Porque se você dizer a paz esteja nessa casa, sabe, como um cachorro faminto e bravo, não tem paz que cola. A paz esteja nessa casa porque Deus é paz. Se ali morar um amigo da paz, nem sempre mora, a vossa paz fica sobre ele, senão ela volta para vós. O que Jesus está dizendo? Às vezes a gente fala assim para o outro, a paz de Jesus, mas é como se a gente estivesse dizendo assim, a paz de Cristo. É como se a gente estivesse dizendo assim, olha filho, paz aqui só se for de Jesus e a de Cristo, porque eu não estou em paz não, viu? Se eu pudesse, eu te sentava a mão. A vossa paz vai descer sobre ele, né? Agora, se ele não é amigo da paz, você também não precisa ficar sem a sua. Que volte para você a sua paz. Depois Jesus vai falar
de uma fé na providência, ele já está falando disso, né, que é Deus quem cuida dos seus missionários, dos seus evangelizadores. Mas Jesus vai dizer ali, olha, permanecei naquela casa, né, comei e bebei do que tiver, o trabalhador merece o seu salário. Está falando aqui da providência, está falando aqui do misturar-se com as pessoas. A maioria dos discípulos eram judeus, e o judeu tinha um monte de não relo, não toco, porque senão tudo é impuro. Jesus está dizendo, como é que vocês querem ser meus missionários se vocês não podem apertar a mão desse, não podem estar com aquele? Vocês precisam estar no meio do povo, então come e bebe do que te oferecer. Não considere impuro aquilo que Deus purificou, né? Justamente para que os discípulos tivessem, vamos dizer assim, penetração social, né, com as pessoas. Como é que você vai evangelizar o samaritano se você não pode aceitar um copo d'água dele? Que evangelização é essa? Então comam, bebam, e sem culpa, né? O trabalhador merece o seu salário. Agora então, invertendo um pouco esse versículo, todos nós também precisamos entender, o reino de Deus não tem preço, mas ele custa. Os trabalhadores da messe merecem o seu salário, a igreja precisa ser mantida. O reino de Deus não tem preço, mas ele custa. Nós precisamos investir na evangelização das nossas comunidades, das nossas paróquias, das obras de evangelização que às vezes a gente tanto admira, são dignos do salário, né, do necessário para continuar avançando, se custeando, pagando as coisas, né? E Jesus também fala, não fica passando de casa em casa não, né? Ou seja, aprender a ter serenidade, ficar num lugar só. E aí Jesus está dizendo aqui, vai dizer de novo, e quando entrares numa cidade, olha lá, forem bem recebidos, comei, bebei do que vos servirem. Jesus já está prevendo, vocês já vão ficar todos cheios de dedo, é impuro, não é impuro. Come e bebe do que vos servirem, né? E aí Jesus diz, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Portanto, o conteúdo do cristão e da igreja é a cura e o anúncio, fazer o bem. E esse bem, na vida de muitos, se manifesta como cura mesmo. Tem gente que tem o dom de curar, de impor as mãos, de orar, de mudar as pessoas, né? Mas, grosso modo, curar os doentes significa fazer o bem a quem precisa, dar o bem que o outro necessita. Esse é o conteúdo da fé cristã, de cada um de nós, da nossa missão, curar. Ou seja, façam o bem aos outros, né? E digam ao povo, o reino dos céus está próximo, Deus é perto, Jesus é perto, Deus é acessível, e porque o reino dos céus está próximo, é necessário então a conversão. Que Deus nos dê a graça de, no envio diário da nossa vida, de fazermos o bem e de anunciarmos o reino. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.